Sim. Boa noite, sala. Pessoal, se vocês puderem acompanhar comigo aqui, então, olha só, nós estamos na seção 3, da unidade 3. Né? Nós estamos estudando sobre trabalho e energia, né? Potência, nós vimos também. Né? Então, esses assuntos de energia, nós começamos com o conceito de trabalho, depois, na semana passada, a gente viu sobre energia cinética, e agora a gente vai dar continuidade nisso, vendo sobre outra forma de energia, que é a energia potencial. Então, esse é o assunto de hoje. Energia potencial. Certamente vocês já ouviram falar dessa energia potencial. É a energia que a gente chama de energia de posição. E, diferente, né, das outras formas de energia, né, a energia potencial é uma energia que pode ser armazenada. A gente pode guardar essa energia potencial. Então, como que a gente consegue armazenar a energia potencial? Observa essa figura aqui. A gente tem um objeto que está numa posição elevada e a gente deixa esse objeto rolar até uma posição mais baixa. A posição elevada, essa cota aqui de posição, essa altura, que a gente chama de H, é uma forma de energia. O simples fato do objeto estar a uma posição elevada significa que tem uma energia armazenada dentro desse objeto. E qual é a forma dessa energia? É a energia potencial. Então, é o que acontece, por exemplo, quando a gente tem a produção de energia elétrica a partir da energia hidráulica, né? Então, a gente tem água a uma certa posição em relação a uma altura. Ao deixar essa água fluir, a gente consegue gerar energia elétrica, já que a gente converte a energia potencial em energia elétrica. Aqui também, nessa figura que vocês estão vendo, há uma conversão de energia. Qual é a conversão, né? Aqui, inicialmente, a gente tem energia potencial. Vamos falar que esse aqui é o nosso referencial, né, em relação à altura. Então, aqui embaixo, a nossa energia potencial passou a ser zero, porque está na altura zero. Aí, se vocês notarem pela equação aqui da energia potencial, a energia potencial ela é diretamente proporcional à massa do corpo, à aceleração da gravidade e à posição, que é a altura, né? Então, quando essa altura é zero, a energia potencial é nula, que é o que acontece aqui, né? Como o meu referencial está aqui embaixo, essa é a posição zero aqui embaixo. Então, aqui eu tenho uma energia potencial inicial e aqui a final é zero. Porém, a energia potencial ela não foi perdida, ela foi convertida em outra forma de energia. Qual forma nesse caso? É a energia cinética. Então, voltamos ao assunto da energia cinética. Então, a potencial, que estava nessa posição aqui, nessa outra posição, se transformou em energia cinética. Ah, mas há perdas de energia? Sim, num sistema real, né, existem perdas, né? Então, por exemplo, você movimentou o ar que estava aqui em torno dessa esfera. A energia que foi para o ar foi perdida, né? Essa energia, ao rolar, né, esse corpo, parte da energia pode ter se transformado em atrito, em calor, em som. Então, há muitas formas de perda de energia, né? Por exemplo, uma forma de energia que foi convertida aqui, né, no caso, por exemplo, se a esfera está girando em torno do eixo dela mesmo. Então, a energia da esfera girar em torno do próprio eixo dela é uma forma de cinética também, né? Então, além da energia da velocidade de translação que faz ela andar, né,
Essa velocidade aqui, a gente tem uma velocidade que faz ela girar. Essa energia de rotação da esfera, nós vamos estudar mais para frente. Outro exemplo aqui de energia potencial. Esse exemplo aqui, do arco e flecha, é o que a gente chama de energia potencial elástica. O que é elástica, né? Elástica é quando a gente deforma um objeto e nessa deformação do objeto existe acúmulo de energia potencial. Então, um exemplo muito comum disso, né, é a mola, né? Então, a mola, a mola espiral, né? Quando a gente aperta ou traciona essa mola, ela, quando soltamos a força, ela volta à posição inicial. Então, a mola, né? Ela é uma forma da gente converter, né? Armazenar energia na forma potencial. Boa noite, Alex. Está conseguindo me ouvir aí? Boa noite, professor. Desculpa o atraso aí. Não, fica tranquilo. Ó, nós estamos vendo. Perdi muito já? Nós estamos vendo um assunto, estamos no primeiro slide aqui. Então, o nosso assunto de hoje é energia potencial, uma forma de energia. E eu estava justamente falando da energia potencial que pode ser armazenada de forma elástica, que acontece, por exemplo, no arco e flecha, olha só aqui, né? Então, quando a gente deforma o arco, a gente acumula energia, né? De tal forma que ao soltar essa energia, ele transmite, né, converte a energia potencial armazenada no arco para a flecha, que sai com uma certa velocidade. Então, novamente aqui a gente tem a conversão de energia potencial, só que nesse caso é uma potencial elástica, em energia cinética, que é a velocidade da flecha, por exemplo. Então, o arco, né, a gente tem que puxar ele, tem que ficar segurando para armazenar energia, né? Tem um outro armamento antigo, né, que chama besta, que é a mesma coisa do arco, porém ela tem uma trava aqui na flecha, né? Então você arma a besta e ela fica travada nessa posição B aqui, né? Ao apertar um gatilho que tem na besta, né, a flecha é lançada. Então, outro exemplo, então, de maneira de armazenar energia potencial elástica é a mola helicoidal. Nós vamos ver um exemplo disso. Aí, no caso da energia potencial elástica, a equação que a gente usa é essa aqui, ó. A energia potencial elástica é proporcional à constante elástica. Essa constante a gente já viu quando vimos a força elástica da mola. Vocês devem se lembrar, né, que força elástica da mola era o K vezes a deformação da mola, né? K vezes X, X deformação da mola. Então, a gente já viu essa constante, né? Já vimos ela quando estudamos a força, né, da mola. Agora nós estamos vendo ela de novo na forma de energia. Então, essa aqui é a equação da força da mola, né? Força elástica, vou chamar de força elástica aqui. E aqui a equação da energia potencial elástica, né? Que é a constante da mola vezes a deformação, né, da mola ao quadrado dividido por 2. Então, vamos ver alguns exemplos de exercício para a gente aplicar esses conceitos. Muito bom. Nesse primeiro exemplo, nesse problema número 1, a gente tem um móvel aerodinâmico. Na verdade, isso daqui representa uma montanha russa. Então, a gente tem um carrinho de montanha russa, né, que está andando sobre esse trilho. É informado que nessa posição número 1 aqui, mais elevada, a velocidade do carrinho nesse ponto
é 20 metros por segundo, né? Aproximadamente aí 80 km por hora. E ele desliza com atrito desprezível, então praticamente sem atrito ele desliza sobre o trilho, e ao passar por um ponto 2, localizado a 3 metros de altura do solo, então o nosso referencial aqui é o solo, o nosso referencial é onde a altura é zero, né? A sua velocidade dobra nesse ponto 2. Calcule a altura no ponto 1. Então, qual é a altura que estava nesse ponto 1, que ele tinha essa velocidade aqui, né? A ponto dele chegar nesse outro ponto, nessa altura, com essa outra velocidade. Como que a gente consegue saber, né? Qual que é essa altura aqui? Como que, de onde vem isso, né? De onde vem a ideia de fazer a determinação dessa altura? Bem, vamos lá. Vem do seguinte, olha, como não há perda de energia, a gente não está considerando perda de energia, está falando aqui de atrito desprezível e as outras perdas nós também estamos desconsiderando. Como não há perda de energia, a gente vai falar que há conservação de energia. De tal forma que a variação da energia em qualquer ponto do trajeto é nula. Isso indica que a energia no ponto 1 é igual à do ponto 2, certo? Mas qual era a energia que ele tinha no ponto 1? Qual é essa energia, né? Ora, no ponto 1 ele tem velocidade. Se ele tem velocidade, existe energia cinética aqui. Toda vez que você tem velocidade, você tem energia cinética. Mas notem que ele está elevado em relação ao nosso referencial. Então tem essa altura aqui, essa altura 1. Então, se ele tem altura, ele vai ter energia potencial. Porque a energia potencial depende da altura. Então, nesse ponto 1, ele tinha energia cinética e energia potencial. E no ponto 2? Ora, no ponto 2 ele tem velocidade. Então, ele tem energia cinética no ponto 2, mas ela não é necessariamente a mesma do ponto 1. Ah, mas a energia não se conserva? Sim, mas o que se conserva é a soma das energias. Então, a soma das energias, cinética mais potencial do ponto 1, se conserva no ponto 2, que é a energia cinética do ponto 2 mais potencial do ponto 2. Notem que existe potencial no ponto 2, porque a gente tem uma certa altura. Então, essa soma é a que se conserva, que é a energia total do ponto 2. Energia total no ponto 1 é a soma. Então, a gente pode igualar, né, essa soma de cinética de 1 mais potencial 1 com cinética 2 potencial 2, que é o que está sendo feito aqui. Então, a energia do ponto 1 é potencial mais cinética. Aí eu só apliquei aqui a equação do potencial, que é mgh. E a equação da cinética, que é mv² sobre 2. Então, no ponto 1, a minha energia no ponto 1 é a potencial, mgh, mais a cinética mv² sobre 2, só que no estado 1. Aqui a única coisa que eu fiz é que, como a massa aparece nos dois lados da soma, aqui, né, eu posso colocar em evidência. O que eu fiz, ó, coloquei em evidência. De tal forma que, se você multiplicar aqui e aqui, né, você volta à equação que estava lá. Tá? E eu fiz a mesma coisa para o ponto 2. Então, apareceu a altura do ponto 2, velocidade do ponto 2, coloquei a massa em evidência. E igualei essa parte aqui obtida, né? Eu igualei uma igual a outra.
por causa da conservação. E fazendo isso, ó, fazendo um igual ao outro, como a massa estava em evidência, eu já cortei ela, tirei a massa do problema. Pode notar que eu nem sei a massa do corpo aqui, né? Tirei ela, né? Então ficou só GH1, então G 981, vezes a altura do ponto 1, que é que eu quero saber, não sei. Mais a velocidade ao quadrado do ponto 1, que é 20, foi informado lá. Velocidade ao quadrado sobre 2. E do outro lado é o GH, o G981, o H eu conheço, do ponto 2, que é 3 metros. E a velocidade do ponto 2, 40 ao quadrado sobre 2. Então aqui, pronto, a gente já consegue calcular qual que tem que ser a altura do ponto 1, né? Então o que você faz? Pega, passa aqui para o outro lado, fica negativo, ó, fica menos 20 ao quadrado sobre 2, passa para o outro lado. Depois de passar para o outro lado, passo o 981 dividindo. Põe isso aqui tudo na calculadora, você encontra qual que é a altura do ponto 1. Certamente ela é maior. Por que ela é maior, né? Por que eu posso afirmar com certeza que essa altura é maior do que essa altura aqui? Ora, porque se a energia se conserva, e ela é a soma de cinética mais potencial, e como a energia cinética aumentou, porque a velocidade era 20 e passou a ser 40, então a energia cinética aumentou. Ora, se ela aumentou, significa que parte dessa altura, que é como você tem uma energia conservada na altura, né, se transformou em energia cinética. Foi isso que aconteceu. A gente converteu parte da energia de altura em velocidade. Agora, uma pergunta. Pensando nesse trecho que o carrinho fez aqui, essa velocidade no ponto 2, de 40 metros por segundo, é a maior velocidade desse trecho? O que vocês acham? Alguém quer responder se é maior ou não? Vamos lá, pessoal, não fica com tímido não. Qual foi a pergunta, professor? A pergunta é, a velocidade nesse ponto 1 era 20. No ponto 2, passou a ser 40. Em algum ponto desse trajeto, a velocidade era maior, foi maior que 40 ou 40 é a máxima velocidade que ele atingiu? Pelo trajeto que foi desenhado, professor, no ponto mais baixo ele tinha uma velocidade maior, né? Justamente. Então, nesse ponto aqui, ó, eu não sei qual que é a altura aqui, não sei. Mas aqui é mais baixo, dá para ver pelo desenho. Então, a velocidade aqui era maior, é a máxima. Aqui é Eu tenho uma onde ele outra tem a velocidade pergunta, maior. professor. Pode falar, perguntar. No ponto 2, se o ponto 2 fosse ali na trajetória de descida, sem subir, seria a mesma velocidade? Não, Não, seria não. maior. Logo aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, Na mesma altura dos 3 metros, nessa trajetória aí. Isso, tá, você fala aqui, né? isso. Entendi. Sim, É a sim, mesma velocidade. sim. Aqui sim é a mesma velocidade, porque a posição é a mesma, né? Essa altura 2 é a mesma altura 2 desse ponto aqui. Então, a velocidade nesse ponto é a mesma desse ponto aqui. Porque não há perda, né? Dá a impressão que a velocidade diminui com o tempo, né? Mas se a gente não tem perda, ela não diminui. Dá a impressão que a energia se perde com o tempo, mas se não há perda, a energia não se perde. Então, a velocidade nesse ponto aqui tem que ser igual a desse ponto aqui. Beleza? Mais alguma pergunta?
Então, aí, aqui nesse caso, então, professor, se aqui na altura igual o Zé Carlos mesmo já disse, na altura dos 3 metros, se vamos supor, se essa linha de ponto aqui do ponto 1 para o ponto 2, se ela pegasse praticamente num grau menor, porque quase em linha reta, ele ia atingir uma velocidade maior ainda, né? Não, o tipo de caminho, né, não influencia, se você notar. Se esse caminho fosse linha reta ou uma curva mais ou menos inclinada, isso não ia mudar. Isso, O que influencia não é o caminho, mas sim a posição. Então, se você analisar só o ponto inicial e final, você não precisa analisar o caminho, o que aconteceu durante o caminho, entendeu? certo. Essa pista podia ser assim, ó, sabe? Isso não ia influenciar em nada. É claro, né, que uma pista assim é só um minutinho. Dá uma olhada dentro do armário. É claro que um caminho assim, né, a gente vai ter mais perdas, entendeu? Mas se a gente está desprezando perdas, né, então o caminho não importa. Seria o caso, por exemplo, imagina que ao invés de estar um carrinho andando num trilho, né, se a gente tivesse uma tubulação com água, né? O conceito esse é o mesmo, né? Você tem energia potencial e cinética, que é o movimento da água, né? Aí o caminho que a água faz, né? Se você desprezar as perdas, também o conceito serve o mesmo. Vamos ver mais um exemplo? Vamos lá. Então apareceu aqui. Agora Professor, pode professor, perguntar. só um minuto. Então, na questão da conta ali, eu tenho que igualá-la a outra, é isso? Isso. Todo o Aí eu segredo está tenho aqui, ó. relação à altura, que é o que está pedindo o exercício, né? Todo o segredo está aqui. Você falar que um ponto inicial é igual a um outro ponto. Não importa o ponto Final. que você pegar, a somatória de energia tem que dar a mesma. Então, eu estou usando a energia cinética, o cálculo de energia cinética, o Mais o cálculo potencial. mais o potencial Isso. das duas alturas. Quer dizer, do ponto 1 e do ponto 2, correto? É. Podia ser, Igualando. claro, né, podia ser que no ponto 1 ele tivesse parado. Aí não teria, se ele está parado, não tem cinética, entendeu? A Certo, mas se cinética está é em zero. movimento, diz que tem cinética. Isso. Ah, perfeito. Não era essa a dúvida. Obrigado. Esse problema aqui é também um problema de energia potencial, porém elástica, né? Já que apareceu aqui a mola helicoidal, né? Vamos lá. No dimensionamento do sistema amortecedor que amortece a queda de um elevador, e esse elevador tem massa M, o engenheiro projetista dispôs uma mola que deve se contrair um valor máximo D. Então, D é um deslocamento, que é quando o elevador que tem massa M atinge a mola, ela contrai, né, D. Quando o elevador cai a partir do repouso, a partir de uma altura H, então essa aqui, o H é a energia, né, que esse elevador tem. Então, inicialmente ele está parado, mas tem uma altura H. Como ilustrado aqui, ó, tem uma certa altura H. Para
que a exigência do processista seja satisfeita, qual deve ser a constante elástica da mola? Então, qual deve ser a constante elástica dessa mola? Qual é o K da mola? Para que ela comprima uma certa distância D, né? Aqui ele está pedindo para a gente dissipar, desprezar, ignorar, né, as dissipações de força. Então, as perdas de energia devem ser ignoradas. Então, se a gente não tem perdas, né, o que acontece? Aqui, nessa situação inicial, a gente tem uma certa posição. Na situação final, a posição mudou, diminuiu. Mas o que aconteceu? Ele adquiriu energia cinética, né, passou a ter velocidade. Só que quando ele atingiu a mola, a energia cinética que ele tinha transformou novamente em potencial. Só que agora não é mais um potencial de posição, mas é um potencial elástico. Então, se a gente analisar o ponto 1 aqui e o ponto 2, eu vou colocar um referencial aqui, ó, dizendo que aqui, em relação à altura, é 0. Então, a posição do ponto 2 está no 0. Então, a energia potencial de 1, o que aconteceu com ela? Ela virou uma energia potencial elástica em 2. Mas porque a energia em 2 não tem nada a ver com a altura, porque a altura, no caso, é 0. Mas tem uma energia potencial em 2 elástica. Mas e a energia cinética? Para onde foi? Ela nem apareceu aqui. Por que ela não apareceu? Porque ela, de energia potencial, virou cinética. Mas toda a energia cinética virou potencial elástica. Então, eu nem preciso equacionar a energia cinética. Ela não precisa entrar no meu equacionamento. Basta eu dizer que essa energia potencial gravitacional de posição, né, transformou toda em energia potencial elástica. Que é o que eu fiz aqui, ó. Energia se conserva, 1 igual a 2. No 1 eu tenho posição, que é mgh. E no 2 eu tenho elástica, que é kx sobre 2. Então, meu mgh virou kx ao quadrado sobre 2. Todo o meu mgh virou kx ao quadrado sobre 2. Só que notem aqui, né, por questão do desenho, né, o meu h, que é a altura da posição 1, né, ela é a soma dessas duas cotas aqui, que é o h mais o d. Então, o h1 é esse h aqui, que é toda a parte que o elevador caiu, mais o d, que é deformação permitida no projeto para a mola. Então, por isso que ficou assim a equação. Já a equação 2 aqui, ó, eu só substituí o x por d, que é como a gente está chamando o deslocamento da mola, que é a deformação da mola. Pronto. Então, é só igualar um com o outro. Que é o que eu fiz aqui, ó. O mg h mais d ficou igual a kd quadrado sobre 2. Eu quero saber o k, né? Então, o que eu fiz? Peguei o 2, estava dividindo, passei multiplicando. A distância ao quadrado está multiplicando, eu passei dividindo. Então, eu cheguei na equação do k. Essa equação aqui é a equação que eu consigo calcular o k nesse problema. E aqui eu coloquei alguns números para a gente calcular o K. Olha só, considere que o elevador, esse elevador aqui tem 200 kg, e ele tem uma altura que é de 6 metros. Essa altura que a gente tem aqui
amortecer. E a deformação da mola máxima em projeto é 300 milímetros. Então, o K é 2 vezes a massa, que é 200 quilos, vezes G, que é 9,81. Abre o parênteses aqui, o meu H, que é 6. A deformação da mola tem que converter de milímetro para metro, ou seja, dividir por 1000. Para dividir por 1000, a gente volta três casas da vírgula. 1, 2, 3. Dá 0,3. Que é o que eu coloquei aqui, ó, 0,3. E o d ao quadrado, 0,3 ao quadrado. Aí você põe isso aqui na calculadora, você encontra um número bem grande. Que para ficar mais fácil, né, a gente ler, eu coloquei o K, que é o 1000, né? Então, o K da mola é 274 kN por metro. Então, esse é um exemplo de aplicação de energia potencial elástica. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Senão a gente vai partir para outro problema. Tranquilo. Tranquilo? Professor, para fazer essa conta aqui tá meio complicado para mim. Eu não estou acertando, não. Essa conta aqui, assim? Tá. Assim, como a gente chegou aqui, né? Como a gente queria deixar o K sozinho aqui do lado da equação, né? Notem que está dividido por 2 aqui. Se está dividido por 2, para passar do outro lado da equação, eu coloco a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então, dividido por 2 virou vezes 2. 2 passou multiplicando. E a distância ao quadrado está multiplicando. Para eu passar ela para o outro lado, eu passo com a operação inversa, que é dividindo. Então, por isso que apareceu dividido por d ao quadrado. E aí, como que você põe isso na calculadora? Você tem que manter esse parênteses aqui, né? Você põe 2 vezes 200 vezes 981 vezes, abre parênteses. Não pode esquecer desse parênteses. 6 mais 0,3. Aí, tudo isso aqui, né? Tudo isso dividido por 0,3 ao quadrado. Então, se você fizer essa continha na calculadora, você vai certamente chegar nesse valor aqui. Tá bom. Tá bom, professor. Obrigado. Vocês já ouviram falar do ENAD, que é aquele exame que vocês fazem antes de sair da faculdade, né, no curso de engenharia. É interessante, esse é um exame importante, porque ele é uma nota que qualifica, né, o seu desempenho na faculdade. Então, é interessante a gente, ao longo do curso, né, estar mencionando alguns problemas do ENAD, para vocês irem se familiarizando, né, como que é essa prova que vocês vão fazer, como que é esse exame. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu peguei um dos problemas do ENAD para que a gente resolvesse, né? Lógico que esse problema aqui é de energia potencial, né? Que é o assunto que a gente está vendo hoje. Então, vocês vão notar o seguinte. O ENAD traz problemas mais conceituais, né? Então, ele não força vocês a fazerem muitas contas, né? E testa mais se vocês entenderem os conceitos na faculdade, né? Então, vamos ler aqui, esse aqui é o enunciado desse problema, vamos ler junto esse enunciado, e daí vocês acompanham a resolução do problema, tá bem? Então, vamos lá, ó. A figura abaixo apresenta esquematicamente
dois momentos do movimento de um corpo rígido em forma de disco de massa M e raio R, denominado ioiô, né? Então, a gente tem um ioiô, né, aquele brinquedo, que, nesse caso aqui, tem esse brinquedo, ele tem massa, né, é feito por um disco que tem massa M e raio R, né, está preso sobre o fio, está dizendo aqui, ó, um fio preso ao teto em uma extremidade é enrolado na lateral do disco. A outra extremidade do fio está presa na borda lateral do disco, de modo que esse não pode girar em falso. Então, não dá para o disco ficar girando sem o fio desenrolar. É isso que ele quer dizer, né? Então, isso aqui não fica girando, né? A situação A, que é essa aqui, ó, o corpo está em repouso. Então, isso é importante, ó, estava parado. Em uma altura máxima, chamado aqui de H máximo, com o fio todo enrolado na borda. E na situação B, o corpo está a uma certa altura H, que é maior do que a mínima, que é quando desenrola o H mínimo, é a altura quando o fio estaria completamente desenrolado. Considere que o momento de inércia do corpo em relação ao seu eixo perpendicular ao plano da figura e que passa pelo centro de massa é igual a mr quadrado sobre 2. Então, esse assunto, momento de inércia do corpo, nós não vimos ainda. Vocês não sabem resolver isso aqui a princípio. Não tem problema, né? O que é esse momento de inércia, né? Nós vamos ver isso com detalhe, obviamente, né? Mas agora, para vocês entenderem a resolução desse problema, entendo que o momento de inércia seria o quanto difícil, né, é a gente, por exemplo, rotacionar esse disco. Então, quanto de energia que eu gasto, né, para fazer esse disco rodar, girar em torno do seu próprio eixo. Então, isso que é inércia, né? Eu tenho que vencer a inércia do disco, né? Esse conceito, momento de inércia, é muito usado, né? Por exemplo, vocês sabem que lá no motor do carro, né, tem o disco de inércia, já ouviram falar nisso, né? É um disco também, assim como esse do ioiô, né, em que conserva o motor em movimento. E a gente chama de disco de inércia porque ele tem uma certa massa, um certo raio. Tá, né? bem, faz um chá lá que eu tô quase dormindo. Faz um chá de cidreira, vai que vai dormir. Assim como o ioiô, né? Então. Lá no motor, a gente tem vencendo a inércia desse disco, né? Para fazer o motor continuar em movimento. E aqui no ioiô a ideia é parecida, né? A rotação do disco ajuda a manter um movimento, né, de vai e vem do ioiô. Moral da história, né? Parte da energia vai ser convertida em uma energia de rotação do disco, do ioiô. Bem, vamos continuar aqui, ó. As medidas de energia potencial, energia cinética rotacional, que é essa que eu estava descrevendo para vocês, e energia cinética translacional, que diz respeito à velocidade, não aquela em torno do próprio eixo, mas a velocidade de translação do ioiô, foram realizadas e graficadas. Ou seja, como todo bom engenheiro, já pôs num gráfico, tá vendo lá? Não muda, né? Mesmo no ENAD lá, eles gostam de pôr tudo no gráfico. Pôr no gráfico. Isso. Perde tempo, né? Já vai logo pôr no gráfico, você vê? Tá certo. Então, ao longo do movimento de descida do ioiô, desde a altura máxima até a altura H, considerando que não houve, considerando que houve, né, que houve conservação de energia,
conclui-se que os resultados, conclui-se que o gráfico esperado seja qual? Então, ele vai apresentar alguns gráficos aqui para a gente, e nós vamos ter que falar qual desses gráficos que é o certo. Essa é a ideia do problema. Tá bem? Bem, antes da gente dar uma olhada nos gráficos, eu vou lembrar aqui para vocês, né? A equação da energia potencial. Nós vamos ver aqui a energia cinética rotacional e de translação. Vamos lá. Então, nós estamos já resolvendo o problema. A gente já viu, né, que quando a gente tem conservação de energia, a energia não muda. Em todos os pontos ela fica constante, que é a soma de todas elas. A energia de posição, a gente já viu hoje, que é mgh. A energia de translação, que é a energia cinética de translação, a gente já viu também, que é mv² sobre 2. Agora, o que a gente não viu, agora vocês estão vendo, que é a energia cinética de rotação. A energia de rotação é o momento de inércia, que a gente representa pela letra I, ômega, que é a velocidade de rotação em torno do próprio eixo. Né? Então, I, ômega² sobre 2. Ora, o valor da inércia, né, quanto vale a inércia, ele até informou para a gente lá no problema. No enunciado do problema, ele falou, olha, a inércia é meio de massa raio ao quadrado. E a velocidade de rotação, que é esse ômega, né, na letra grega ômega, a gente, vocês vão ver em mais detalhes depois, né, ele vale a velocidade sobre o raio. Ora, então eu posso vir aqui na equação, onde está o I, eu vou escrever meio de mr ao quadrado. Onde está o ômega, eu vou escrever velocidade sobre o raio. Só que está ao quadrado. Sobre 2. Então fica assim, ó, meio vezes meio, né? Então meio vezes meio dá 1/4 m ao quadrado. Só que aqui eu tenho m raio ao quadrado. Então esse raio ao quadrado que eu tenho aqui, com esse raio ao quadrado, corta, sobrando só velocidade ao quadrado. Então eu chego nessa equação, que é 1/4 de massa vezes velocidade ao quadrado. E essa é a equação da energia de rotação. Aí vocês têm que notar que, apesar de vocês não terem o valor dessas energias, né, vocês têm a equação de todas elas. Ó. A potencial é mgh, a translação é mv² sobre 2, e a de rotação é 1/4 de mv². Então, a partir desse equacionamento, sabendo esse equacionamento, a gente consegue resolver o problema. Então, vamos fazer isso juntos. Esse aqui é um primeiro gráfico, então a gente tem letras, é um exame que é de múltipla escolha. Então, aqui está a letra A. A gente tem que ver se essa letra A está correta. Vamos ver, né? Então, aqui, potencial mgh, translação meio de v², rotação 1/4 de mv². Ora, vamos olhar para o ioiô. Quando a altura era máxima, o ioiô tinha a energia potencial máxima, que é o que acontece aqui, ó, a altura máxima. Olha aqui, a energia potencial é o triângulozinho. Então, essa aqui é a energia potencial, está máxima. E à medida que o ioiô vai diminuindo a altura, a energia potencial vai diminuindo numa reta. Ó. É uma reta aqui. Ó. Eu não fiz uma retinha bonita aqui, mas notem que é uma reta. Então, a energia potencial está bem representada nesse gráfico aqui. Está legal. Bem, a energia cinética de rotação do disco, que é, desculpa, não a de rotação, a de translação, que é a velocidade, né, do ioiô, nesse ponto aqui ela tem que ser nula, porque a velocidade aqui é 0.
certo? É nula. Então, é o que aconteceu aqui, ó. Então, a estrelinha aqui é ela, né? Nota que aqui é o zero, ó. Então, ela está zero. Depois, quando a altura vai diminuindo, ela vai aumentando. Isso é bom, ela vai aumentando. Então, isso aqui vai aumentando linearmente, né? Então, parece que essa aqui está bem representada. Só que notem que a energia de rotação, ela também é nula, porque ela também é proporcional à velocidade, né? Se a velocidade é zero aqui, ela tinha que ser zero, mas ela não é zero. Ela tem um certo valor aqui. Depois vai aumentando. Então, aumentar não é um problema, o problema é que ela não é zero aqui. Então, se ela não é zero, esse gráfico aqui não representa esse movimento. Está errado esse gráfico, certo? Não representa. Então, aqui eu escrevi para vocês, ó, que esse gráfico não representa o ioiô. Então, vamos lá. Apareceu um outro gráfico aqui para a gente. Vamos ver juntos. Então, sobre a energia potencial, não mudou. Está vendo que a energia potencial ela estava máxima e ela começou a reduzir linearmente. Ó. Então, parece que está certo a energia potencial. A energia cinética de translação, que é a estrelinha, está zero no começo, está certo. E ela passa a aumentar com o tempo, está certo. Tudo bem? Aí está certo. A energia de rotação, ela está zero no começo. E ela começa a aumentar também. Ué, está tudo certo? Não, não está tudo certo. Por quê? Porque as duas energias de cinética, tanto a de translação como a de rotação, elas estão exatamente iguais aqui, ó, e elas não são iguais. Pode notar, ó, que uma é metade da outra, né? Porque uma é 1/4 de mv quadrado e outra é meio de 1v quadrado. Então, elas não são iguais. Não são iguais. Então, está errado. Esse gráfico aqui não pode representar o movimento de ioiô. Bem, nesse outro gráfico, a gente já identifica aqui, ó, que a potencial era máxima e diminui linearmente. Opa, essa parte está boa. Tá? Da energia potencial, tá legal. A energia de translação, ela, no começo do movimento, ela está zero. E depois, ela vai aumentando linearmente. Tá certo. É assim mesmo que deveria ser. A energia de rotação, ela está zero no começo. Deveria ser zero mesmo. E ela vai aumentando linearmente. Isso está certo também. E veja que a de translação, ela está menor do que a outra. Quanto menor? Olha, nesse ponto aqui, ela é 2. Ó. Nesse ponto aqui, ela é 2. Enquanto a outra, nesse ponto, é 4. Exatamente a metade. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aí, ele é a resposta. Ele é o certo. Porque esse gráfico representa o problema. Então, encontramos a resposta. Vamos dar uma olhada nos outros para ver se realmente eles também estão errados. Então, esse aqui, vamos ver se ele tem algum problema. Sobre a energia de posição, sobre a energia de posição, que está representada por triângulo, ela está aumentando com o tempo. Não pode, ela tem que diminuir com o tempo. Né?
Então, esse aqui não tinha como ser mesmo, né? E as duas cinéticas, né, onde elas tinham que ser zero, elas são máximas, estão diminuindo com o tempo. Então, tá totalmente furado esse gráfico aqui, não tinha como ser. E esse último aqui, né? A energia de posição está máxima no começo. Ela não reduz linearmente, ela reduz... tem uma curva aqui, né? Parece uma curva quadrática aqui, mas não sei, não dá para dizer, mas ela diminui, não é linear, deveria ser linear. Outra coisa que é um problema é que veja que tanto a translação quanto a rotação estão exatamente crescendo igual. Então, as duas curvas estão em cima da outra, que também está errado, elas não podem ser iguais. Então, esse gráfico aqui está fora também. Sobrando, então, como única resposta, né, é a letra C ali, aquele gráfico que é a nossa resposta. Legal. Então, essa é a nossa aula de hoje sobre energia potencial. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação e vou ficar, vocês aguardem aí para a gente solucionar algumas dúvidas. Só um minutinho.